Vamos lá começar. Já tenho pessoal assistindo a gente aí via Facebook. A gente brinca que agora ficou meio rato de home office, né? Que a gente vai se ajeitando aqui na medida que dá. Então, assim, em primeiro lugar, é um prazer te receber de novo aqui na nossa casa, Faveri. A gente Obrigado. teve antes bem no comecinho, né, dessa pandemia, a gente acabou se reunindo e também foi algo meio à distância, mas a gente recebeu alguns clientes aqui no escritório, né, presencialmente, e agora a gente está aqui fazendo um trabalho, a gente vai se reinventando com essas lives, né? Mas acho que a parte mais importante é estar trazendo qualidade, conteúdo. Então, o Everson sempre faz as honras da casa de te apresentar aqui, falar do seu currículo e do teu. É, Peraí, deixa eu pegar o currículo dele aqui, meu. É sempre uma alegria. Mas, assim, para a gente, Tudo em primeiro bem, lugar, Thiago? agradecer Tudo os bom, nossos Emerson? clientes. A gente já tem pessoal já nos assistindo aqui via Zoom, uma grande massa e também via Facebook. S6 Investimentos no escritório credenciado pela XP. A gente tem muita alegria aí por estar levando tanta informação de qualidade, tantos produtos de qualidade. E a beleza que é a XP Securities, que hoje a gente está recebendo o Thiago Faveri, dos sócios da XP que toca lá a operação. Everson, por favor, os seus preciosos disclaimers. Ô, Thiago, muito bem-vindo aí mais uma vez, né? A gente está muito feliz aqui de ter você aqui com a gente nesse momento. A gente fica muito feliz de ter os clientes com a gente nesse momento. Essa questão do investimento offshore não poderia vir em um momento mais oportuno, né? Acho que a gente tem as pessoas aí tendo latentemente a questão de buscar alternativas, e a alternativa que a gente tem hoje, ela precisa do investimento offshore, essa é a verdade, né? Seja através de uma conta aberta fora ou através aqui de investimentos a partir daqui, né? Tanto que a indústria de fundos vem realmente ganhando muito espaço e lançando novos produtos, né? Que atingem esse público aí, suprem o portfólio. Perfeito, obrigado, é um prazer estar com vocês e espero que eu consiga abordar temas bastante interessantes e atuais para que tire a dúvida de todos e se não tirar, não tem problema nenhum da gente marcar uma nova conversa individual ou com um grupo menor enfim, sempre um prazer estar perto de vocês e me coloco coloco também todo o nosso time de investimentos aqui dos Estados Unidos e da Europa à disposição de vocês e dos clientes de vocês. Maravilha. Bom, começar o nosso pinga-fogo aqui, que é importante, né? A gente está trazendo, sempre tem uma preocupação latente, né, que a gente coloca, assim, Faveri, que o Everson falou da questão da diversificação, que é algo que está no nosso dia a dia. Se você puder falar um pouquinho para a gente, como é que é esse atendimento, talvez assim, para a gente poder inicialmente de um approach, mas como é que vocês entendem agora a questão da alocação de ativos, né? Ótima, né? Porque quando a gente bateu aquele papo lá atrás, durante o início da pandemia, a gente tinha alguns cenários e grande parte se alterou, né? Então, a gente está aí com movimentos distintos, né? Então, queria saber como é que eles estão enxergando aqui as alocações, eventuais instrumentos também de proteção de carteira, para a gente talvez trazer de uma maneira mais didática aí essa grande aula que você sempre nos proporciona. Então, perfeito. vamos lá. Você quer que eu utilize uma apresentação? Passe por Seria ela? ótimo. Assim, E aí eu vou até dar um passo. aproveitando, eu queria até Vou ter pedir que para dar o um passo pessoal. para trás para apresentar um pouco o time, etc. Eu acho que seria legal. É bem legal, eu acho que compensa, assim, porque as apresentações sempre trazem uma gama de informações que nem todo mundo viu, né? E são muito Exato. Eu queria até boas. aproveitar para o pessoal quiser tirar alguma dúvida, seja via chat, via também de modo privado, tá tudo habilitado para isso. Então, nos encham de perguntas, que agora é um momento bem rico. Então, vamos lá. Não sei Deixa eu só ver Deixa para eu poder fazer compartilhar aqui, né? Peraí, ó, Isso, tá por favor. Ô, resolvido. Thiago, deixa eu fazer uma justiça aqui, tá? Gente, o Thiago, ele é CFA, né? É O Thiago é feio! formado... isso não é brincadeira, não. Para quem sabe como é difícil, parabéns, viu, Thiago? A gente sabe que isso é bastante árduo, né? E não é fácil, não. Thiago se formou em administração pela FGV, passou pela Universidade de Chicago, pela Colômbia, né, Thiago? Tem um currículo excelente, já passou por
por outros gestores aí, estou vendo pela RXZ, né? E agora está aí com a gente também teve na Venture Capital Magnet, né? E está agora na XP há 2 anos aí, é head do portfólio aí, né? Offshore. Exatamente. Eu comecei, estou há 2 anos, né, na XP. Antes da XP eu tive a experiência de passar basicamente 12 anos como analista, bastante fundamentalista de empresas globais. E depois, ao longo do tempo, eu também, nos últimos 5 anos que eu fiquei lá, eu também fui o gestor de um fundo. A nossa estratégia tinha ali uns 250 milhões de dólares e eu tinha ativos globais, né? Empresas fechadas, empresas listadas. Então, era um pouco do que, guardado as devidas proporções, é um pouco do que a gente oferece hoje para os nossos clientes aqui na plataforma da XP no mercado internacional, que é um acesso ao mundo. A gente acessa mais de 60 mercados, a gente tem acesso a mais de 100 mil fundos de investimento, tanto em renda fixa quanto em renda variável, fundos alternativos. A gente tem alguns que a gente está trazendo, inclusive alguns deles depois a gente pode falar mais no detalhe. Então, tem o fundo novo, por exemplo, da Oaktree, do Howard Marks, que geralmente tem um ticket mínimo de 10 milhões de dólares, a gente vai oferecer com um ticket mínimo de 100 mil dólares. Enfim, tem uma série de coisas que a gente tem feito e reproduz um pouco do que eu fazia lá atrás. Então, eu comecei lá em Nova York para montar a nossa área de gestão discricionária e agora estou há 1 ano aqui em Miami. Hoje eu sou responsável por todo o time dos Estados Unidos e o nosso time é muito maior que isso, né? Tem o time da Europa, que a gente tem uma interação muito grande, tem o time do Brasil, enfim, é uma equipe bem diversa. Eu vou compartilhar, até pondo a apresentação errada antes, eu vou pôr a apresentação certa agora. Não sei se vocês conseguem ver. Tranquilo, estamos assistindo, estamos vendo vendo, sim. sim. Tranquilo. Deixa eu botar aqui. Ficou melhor, né? Show. Eu acho que eu vou apresentar a nossa estrutura e o que eu gosto de dizer é que, e aqui sempre com cliente, sempre numa discussão no dia a dia, a gente gosta de mostrar quais são os nossos grandes diferenciais, né, da nossa operação. Eu diria que quando você caminha para um family office, você vai ter um tratamento muito pessoal, né, muito customizado, o que é muito bacana. Quando você vai para uma grande instituição, você tem toda a robustez, né? Você tem toda a estrutura daquela instituição. Você tem toda, em geral, um conhecimento, investimento em pessoas enorme, né, nessas instituições. Eu acho que o que a gente oferece aqui é um pouco dos 2 mundos. É, de fato, ter esse tato muito próximo, muito dinâmico, que um multifamily office, que um family office oferece, mas, ao mesmo tempo, oferecendo a robustez, a solidez que uma grande instituição oferece, como é o caso da XP. Então, é dessa forma como a gente se vê. E é muito isso que a gente tem feito nos últimos anos. Eu acho que é por isso também que a gente tem crescido, porque no final do dia, os nossos maiores promotores são os nossos próprios clientes. Então, é muito bacana quando a gente senta com o cliente e fala, pô, quero te apresentar meu amigo, quero te apresentar uma pessoa que eu conheci, e acho que é dessa forma que a gente vem crescendo. E tendo parceiros, no final do dia, como a S6, que nos ajudam a entender melhor o cliente no D0, né? Então, apesar da S6 não poder fazer a gestão daquela carteira offshore, a gente faz. Mas todo o conhecimento do cliente, todas as informações, essa construção a 6 mãos, ela é feita de uma forma muito, muito interessante e que no final do dia gera um ganha-ganha, né? A gente ganha porque a gente tem um conhecimento maior do cliente, o cliente ganha porque ele vai ter uma carteira global, e aí global que eu digo Brasil, com investimentos aqui fora, e obviamente isso no final do dia faz com que a nossa curva de aprendizado também seja muito mais rápida e a gente consiga entregar um serviço muito mais customizado e muito mais dinâmico para o cliente. Então, acho que isso é um pouquinho do jeito que a gente está organizado. Hoje, a gente tem escritórios, né, além, obviamente, no Brasil, a gente tem escritórios aqui em Miami, em Nova York, a gente tem um escritório em Londres, em Genebra, e a gente está abrindo um escritório em Lisboa. Eu diria que os nossos escritórios de Miami, Genebra e Lisboa
eles são os escritórios focados em indivíduos e famílias. São os nossos escritórios private. E os nossos escritórios de Nova York e de Londres são os nossos escritórios institucionais, nos quais a gente atende basicamente gestores brasileiros que querem investir fora. Então, por exemplo, uma SPX, sei lá, um Verde, quer investir fora, ele pode usar as nossas mesas nessas localidades para que a gente compre ação, renda fiat, bond, enfim, uma série de derivativos, enfim, a gente tem uma gama completa de produtos que a gente oferece para esses gestores. E também para gestores globais que querem utilizar a expertise da XP para investir no Brasil. Nos Estados Unidos, diferente da Europa, a gente tem uma particularidade que a gente tem uma equipe do private que fica em Nova York e a gente tem uma equipe do institucional que também fica em Miami. Hoje a gente tem cerca de 60 profissionais aqui em Miami, 60 profissionais em Nova York e 50 profissionais na Europa como um todo. A gente tem 4,5 bilhões de dólares entre Estados Unidos e Europa, e é um número que vem crescendo bastante. Então, no final do dia, pelo número, dá para perceber, a gente é pequeno. Então, e o que a gente mais tem feito é investido em trazer talentos e investido em tecnologia. Até um dos itens de tecnologia que a gente investiu recentemente, no final, eu vou compartilhar com vocês, que é o aplicativo aí do Brasil, linkado com a posição aqui de fora, que você Isso é incrível, enxerga, né? que você enxerga as duas posições no mesmo aplicativo. Parece algo simples, mas tem uma dificuldade aí regulatória, tem uma dificuldade de integração de sistemas que nenhuma outra instituição até hoje conseguiu fazer. Quando a gente pensa no time de investimentos, a gente tem um time bastante robusto, que, aliás, não deve a nenhuma outra instituição. Hoje são 35 profissionais focados única e exclusivamente em investimentos. Então, o nosso trabalho é acordar pensando em investimento, dormir pensando em investimento e encontrar as melhores soluções de investimento para todos os nossos clientes. Para aquele cliente que a gente tem um mandato de gestão, a gente faz a gestão. Para aquele cliente que a gente não tem um mandato de gestão, a gente faz a sugestão, que é o que a gente colocou aqui como gestão discricionária ou não discricionária. A gente tem, e a forma como a gente pensa em investimentos é através de um comitê, que a gente chama de Comitê Global de Alocação, ou Global Asset Allocation Committee, que é o GAAC. Esse comitê hoje, ele é liderado, né, o chairman do comitê é o Paulo Leme. O Paulo veio recentemente para a XP, foi uma excelente aquisição, entre aspas, né, que a gente trouxe para o nosso time. Eu acho que, de fato, a vinda dele nos coloca num outro patamar. Paulo foi, durante 25 anos, Goldman Sachs, começou como analista, foi responsável pela equipe de economia, de research da Goldman Sachs, foi presidente da Goldman Sachs do Brasil. Durante 10 anos, antes da Goldman Sachs, foi do FMI. Então, ele tem uma experiência única, fantástica, e ele é o líder do nosso Comitê Global de Alocação, que também tem como membro votante o Luciano Tello, que é o nosso chefe global de investimentos, que é o nosso CIO. O Luciano foi quem montou a XP Advisory no Brasil, né, para quem tem carteira fundo exclusivo ou carteira administrada no Brasil. Quem faz essa gestão é a equipe do Luciano no Brasil. E o Luciano é o nosso CIO global, eu como representante dos Estados Unidos e o Alan como representante da Europa. A gente também tem a participação de todas essas outras 31 pessoas do time e também profissionais de fora. Então, a gente convida estrategistas, economistas, gestores de fora para oxigenar as nossas discussões. Então, um dia tradicional do comitê, ele se reúne uma vez por mês, de forma formal, né, formalmente, mas, obviamente, a gente tem conversas diárias, né? Todos os dias a gente está em contato. Então, esse comitê, ele discute todos os temas macro, políticos do momento, uma coisa bem macro, e daí a gente vai descendo. Pô, dada essa nossa visão, como isso vai impactar os nossos portfólios? Qual é a melhor forma da gente estar posicionado? E a gente sai dessa reunião com o que a gente chama das nossas 4 carteiras modelo, que eu vou mostrar mais no final.
E em cima dessas 4 carteiras modelo, para aqueles clientes que a gente faz a gestão, a gente usa elas como ponto de partida. Eu gosto de dizer que a carteira modelo não é o objeto final. Vamos lembrar do primeiro ponto, né? Do porquê, como a gente se coloca e como a gente se posiciona. A gente quer ter portfólios customizados para os nossos clientes, para que aquilo seja um portfólio único para cada um dos clientes, porque cada um tem uma necessidade. Por mais que nós 3 sejamos moderados, talvez eu tenha uma necessidade de liquidez que é diferente de vocês. Talvez eu vá comprar uma casa daqui 3 meses. Eu não posso estar investido em ativos que são de longuíssimo prazo, como, por exemplo, o Oaktree, que a gente vai trazer, que a gente está trazendo agora para a nossa plataforma de produtos alternativos, porque ele é um fundo de 10 anos. E eu não vou ter como resgatar, mas talvez um de nós possa ter. E acho que isso faz parte. Então, a gente usa as carteiras modelo como ponto de partida. Aí, acho que quando a gente pensa em investimentos globais, e aí respondendo a primeira pergunta, né, do porquê ter investimentos fora, eu gosto de dizer que são 4 motivos. O primeiro deles é diversificação, né? O segundo é ter parte do portfólio em moeda forte, em dólar, em euro, em libra, em franco suíço, em ien, enfim, geralmente a gente tem utilizado o dólar como essa a moeda para esse portfólio. O terceiro ponto é você endereçar a questão de uma organização ou de montar um planejamento sucessório, tributário, porque dependendo da estrutura que você for montar aqui fora para fazer os investimentos, você tem toda essa possibilidade. E o último ponto, que eu acho que é curioso e pouco se fala, é a questão da performance. A gente, de fato, e também vou mostrar mais para frente, a gente consegue entregar numa carteira diversificada aqui fora um retorno em reais, né, para o investidor que está pensando em reais, com um retorno muito superior do que o CDI, mesmo naquela época que o CDI era 14%, bons tempos, né, que a gente tinha o CDI nos 14%, 12%, que a gente não fazia nada e ganhava 12% ao ano. Era um tripé perfeito, né? Você tinha taxa, você tinha liquidez, você tinha, enfim. Todo Isso, mundo estava agora feliz. essa festa acabou. A festa acabou e deve piorar mais um pouquinho, né? Eu também Não acho. somos mais a Disneylândia, né, dos juros para o mercado internacional. É isso. Então a gente, enfim, vamos mostrar essa comparação para vocês também. No final do dia eu resumiria nesses quatro grandes pilares, né? E aí eu vou passar um pouquinho por cada um deles aqui, essa questão da diversificação, qual o tamanho dos mercados, qual o tamanho dos PIBs, quanto cada um dos países tem reserva. Acho que a gente tem várias formas de discutir o porquê vale a pena essa questão da diversificação. Então, o PIB brasileiro representa menos de 1% do PIB global, 99% está fora do Brasil, o market cap agora da Apple é praticamente o PIB brasileiro, né? 2/3 do PIB brasileiro, ele é muito maior do que a Bolsa Brasileira como um todo. Enfim, acho que tem vários slides aqui, depois a gente pode compartilhar isso com todos vocês, que representam e que mostram exatamente essa questão da diversificação, né? Que o quão importante é isso. Outros pontos também que acho que valem a pena, não só a questão da diversificação, é você ter acesso a outros tipos de produtos, né? Então acho que o mercado financeiro aqui ele é muito mais complexo, ele tem muito mais produto. Então, eu quero investir em biotec, em saúde, eu quero investir em saúde. Mas no Brasil você tem poucas possibilidades, né, de investir em saúde na bolsa. Aqui você vai conseguir uma biotech, empresa de biotecnologia, você consegue uma empresa de medicamentos, empresa de produtos médicos, de equipamentos médicos, uma farmacêutica, enfim, tem uma gama completa de produtos que você consegue investir. E aí você fala, não quero comprar uma ação direta, eu quero comprar um ETF, que é um fundo, né, que tem ali as suas divisões, um pouco mais diversificado do que uma ação individual, para pegar, de repente, um movimento. Eu quero um gestor especialista com gestão ativa nesse segmento, em tecnologia, em saúde, em consumo, enfim, você consegue endereçar todos esses pontos que no Brasil hoje
você não consegue. Então, aqui também é mais um pouquinho do que a gente está falando. E aí eu trouxe, para complementar esse tema, né, da diversificação e etc., eu trouxe dois setores que a gente pessoalmente gosta bastante. A gente tem investimento nesses setores das carteiras que a gente tem um mandato de gestão já há algum tempo, que é o setor de saúde. E a tese do setor de saúde, ela é muito simples. A população mundial está envelhecendo, é um fato, né? A gente tem cada vez mais uma parte maior da população acima de 65 anos. E, curiosamente, essa população, ela gasta 3 vezes mais do que a população abaixo de 65 anos com saúde. Então, se a população mundial está envelhecendo, os gastos com saúde vão aumentar. O segundo ponto, que eu acho que é um ponto também muito importante, que o gráfico da direita embaixo vai mostrar, é exatamente o crescimento da classe média em mercados emergentes. Então, na China, na Índia, no Brasil e países populosos, mercados emergentes, a classe média cresce. Um dos primeiros produtos que essa população consome a partir do momento que ela ingressa na classe média é saúde. Vai ter um plano de saúde, vai ter, enfim, vai cuidar mais, vai mais no médico, e tem toda uma cadeia por trás que está relacionada com isso. Então, se isso acontecer, imagina se a China, por exemplo, passa a ter gasto com saúde, que é o gasto médio, né? Imagina a evolução em termos de valores, né, do que pode acontecer no mercado se isso acontece. E pô, imagina se a China caminha para uma média de países desenvolvidos. Acho que é no longo prazo, não é agora, mas você tem um potencial de crescimento enorme. Qual que é a forma que a gente tem investido nesse setor? É através de gestores ativos, ETFs, e aqui a gente colocou um exemplo, que é um fundo da BlackRock, que é um fundo que tem... a gestora é a maior gestora do mundo, né, a BlackRock, e a gente colocou aqui um exemplo. Esse é um fundo que tem tido uma rentabilidade, né? Aqui está até o final de abril, mas esse fundo está bastante positivo já no ano, porque maio e junho ele foi positivo. Então é um fundo que nos últimos 3 anos está dando aí 13% ao ano de rentabilidade. Ele tem um pouquinho mais de volatilidade, porque geralmente saúde tem um pouquinho mais de volatilidade. Esse fundo ele é gerido por cientistas. Essa é a parte mais interessante dele, né? Então é um time de cientistas, PhDs. É uma gestora mulher, tá? Ela é tida nos últimos 10 anos consistentemente como ganha prêmios de a melhor gestora de saúde, então algo muito específico, tá? Ela é gestora de saúde aqui nos Estados Unidos. Então tem uma equipe sensacional e algo que a gente gosta bastante. Aí um de vocês pode me perguntar, mas e se o Trump perder a eleição e o Biden for reeleito, né? For eleito aqui nos Estados Unidos, que pode acontecer. Um dos temas, né, uma das bandeiras do Biden é, de fato, um controle maior sobre o setor de saúde. Então, é por isso, e aí eu vou também responder a segunda pergunta, é por isso que muitas vezes a gente vai ter posição, mas a gente também vai ter proteção. Então, hoje, a gente tem proteção para a exposição de saúde dentro das nossas carteiras, visando um prazo um pouquinho depois da eleição. Então, a gente tem proteção para dezembro, a gente usa derivativos para isso, para nos proteger caso haja alguma correção de curto prazo, porque a gente sabe que não é algo para o longo prazo, até porque esse gestor ele é tão bom que ele pode transitar entre diferentes subsetores dentro do setor de saúde. Então, de repente, o Biden vai atacar mais, por exemplo, preço de medicamento. Eles podem ter short, eles podem estar short, né? Eles podem estar vendidos nessa subclasse e estar comprado, de repente, em equipamentos médicos. Vou dar um exemplo qualquer, tá? Equipamentos médicos. E aí, obviamente, que com uma perspectiva, às vezes, até de equipamentos médicos, ter um cenário um pouco melhor. Então, esse é um fundo muito interessante que a gente gosta, mas a gente também tem e a gente utiliza ETFs também para reproduzir essa estratégia, e alguns clientes até também gostam de ter posições individuais nesse setor. Um outro setor que a gente gosta muito é o setor de tecnologia, que, aliás, tanto o setor de tecnologia quanto o setor de saúde,
acho que foram setores que entraram muito bem na crise e sair da crise é fogo, né? Porque a gente nem saiu ainda, mas a bolsa já saiu da crise, né? Ela já supera o patamar antes da crise aqui nos Estados Você Unidos. está certo. Esses setores já saíram da crise, né? Esse por setor, isso que essa é a verdade. pelo menos, né? As ações desses setores já saíram As da ações desse setor já saíram. Boa observação. As ações, mas é verdade. Parece que não passou, nem passou, né? Nem sentiram, né? Foi o grande boom. Eu brinco, Gabriela. Outro dia eu estava brincando com o pessoal da nossa equipe e eu falei assim: pensa que você estava muito estressada e você decidiu que você precisava de um sabático. Não um sabático longo, né? Você falou assim: vou tirar um sabático de 3 meses. Você saiu no final de fevereiro, você viu a bolsa ali bater o máximo, com uma correçãozinha, sabia, né? Você ouviu o negócio da China, não vai acontecer nada aqui. Você voltou agora, meio do ano, você voltou agora, depois de 3 meses. Ilha deserta, sem acesso à internet, iguais as minhas férias agora recentemente, né? Que vocês queriam falar comigo e não conseguiu. Tô no meio do mato. É possível, apesar de ser difícil, é possível. Então você estava lá sem internet, sem nada. Você acordou, você viu, voltou para casa, falou: deixa eu abrir meu computador e verificar o que aconteceu com a bolsa. Você vai lá, S&P, mesmo lugar que estava ali no final de fevereiro. Só, nada aconteceu. Aí você vai olhar, a gente está vivendo a pior crise, né, da economia. Porém, esses dois setores, muito bem, né? O setor de tecnologia, inclusive, ele está com uma performance muito positiva no ano, né? Então, você pega empresas como a Amazon, subindo 60%, 70% no ano, que, de fato, são as grandes vencedoras, né, dessa crise. Mas, enfim, a gente gosta do setor de tecnologia por quê? Porque no passado, as empresas de tecnologia, elas tinham uma expectativa de crescimento muito grande, e continua hoje, né? Se a gente comparar com a crise de 2000, todo mundo fala: isso é uma bolha. Não acho que é uma bolha, por um motivo. Essas empresas hoje geram lucro. No passado, elas não geravam, era muita expectativa, né? A expectativa foi: você sobe a régua da expectativa, não entrega, de repente esse negócio estoura. Agora não. De fato, as empresas estão entregando não só crescimento de receita, como crescimento de lucro muito superior às expectativas de mercado. Então, a gente acredita que isso vai continuar olhando lá para frente. Se vocês pensarem hoje, não tem uma empresa que não precise de tecnologia para melhorar um processo. A gente mesmo está usando uma tecnologia para se falar. Estado também, né? Zoom. Total. Total estado e bolsa, né? Então, não tem uma empresa que não use tecnologia para melhorar um processo, para melhorar a rentabilidade. Enfim, é algo que veio para ficar. E tecnologia é algo muito abrangente, né? Inteligência artificial, criptomoeda, software, hardware. Porque geralmente quando você pensava em tecnologia no passado, pensava em software ou hardware. E hoje, assim, é totalmente diferente, assim, é muito mais amplo do que isso. A gente tem uma oportunidade agora que a gente vai oferecer também para os nossos clientes aqui fora, de um fundo de Venture Capital, é muito específico, Venture Capital in Deep Technology. Ele vai fazer equipamentos para satélite, sabe assim, para deixar o satélite mais leve, mais ágil. É um negócio, muito além do que a gente está discutindo e está falando. Então, a gente gosta desses setores e dá para ver a evolução desses setores ao longo do tempo. Se a gente contar não só o setor de tecnologia, mas o setor de comunicação, que inclui Facebook, Netflix, Disney, etc., dentro do todo, né, da Bolsa Americana, do S&P, já representa mais de 50%. As principais empresas, né, elas têm tido uma performance muito boa durante esse ano. Então, é um setor que a gente gosta muito, tem performado muito bem e que a gente continua alocado. Mas durante a crise foi o Porto Seguro, né? Então, assim, essa foi um outro paradigma que a gente quebrou nessa crise. No passado, toda vez que a gente tinha uma crise, a gente tinha 2 verdades absolutas. 1, corra para o dólar. 2, corra para os títulos do Tesouro Americano. A gente viu isso acontecer. Nessa crise, a gente teve a terceira, corra para as empresas de tecnologia. Então, é algo que a gente, toda vez que a gente vê uma correçãozinha na bolsa, a gente vê mais fluxo para o setor de tecnologia, porque parece que você está com aquele medo de ficar fora da festa, né? Então, fear of missing out, né? Tô com medo de não participar disso. Qualquer quedinha, você vê esse setor performando muito bem. E a gente acredita que ele vai continuar entregando crescimento, vai continuar entregando lucro
E por mais que a gente discuta múltiplos, mas o múltiplo está muito acima do histórico. De fato, o múltiplo está maior do que a média histórica. Está talvez 2, 3 desvios padrões acima da média. Desculpa ser um pouco mais específico aqui, mais técnico. Mas ele está 2 desvios padrões acima da média. Mas isso não significa muita coisa, porque a gente vive em um ambiente, e acho que a grande motivo pelo qual isso acontece é porque a gente vive um ambiente de injeção de liquidez. Aliás, de injeção de liquidez infinita, né? A qualquer momento, o Banco Central americano, o Banco Central europeu, o Banco Central japonês, o Banco Central chinês, ele injeta mais liquidez. Então, no fim de semana agora, o último foi o Banco Central chinês, injetou mais 100 bilhões de liquidez no money market, são títulos até 12 meses, para de fato, enfim, lubrificar um pouco mais o setor e tentar impulsionar o país, desculpa, e tentar impulsionar o crescimento econômico. Posso te dar uma interrompida assim, que até acho que isso é legal para o pessoal, às vezes me perguntam assim, acho que até vale para tudo, desde o cenário local, global como um todo, né? Poxa, esses múltiplos que estão muito elevados, enfim, ou as empresas estão muito caras, né? É uma questão muito de ponto de vista, né? Porque eu acho interessante de colocar, poxa, em que momento que a gente tem uma certeza e crava, né? Porque a gente pode ver empresas aqui, por exemplo, não vou listar muito, né? Divulgam balanços e mais balanços, ela continua crescendo e parece que não tem fim, né? Então, não para de subir, demoraria quantas vidas e quantas eternidades, senhor Everson, para a gente ter o retorno daquilo. Então, eu acho que é legal falar sobre essa questão de múltiplos, você pode ser uma coisa mais técnica, mas né, que momento que você vai ter o retorno ótimo daquilo que não para de subir, né? Então, e aí, essa empresa que estou citando, não posso falar o nome dela, enfim, né? Mas está ligada também intimamente aí à tecnologia também, né? Isso aqui no cenário local. Imagino que aí fora os múltiplos são mais piorados, assim, né? Não sei se o Everson quer falar alguma coisa sobre isso, mas é uma percepção que eu tenho quando me perguntam, a empresa está muito cara, os múltiplos estão realmente muito esticados, como é que a gente enxerga, como é que vocês enxergam isso globalmente, né? Eu acho que a gente vive só respondendo bem rapidamente assim, acho que a gente vive um momento de inflação de ativos. Acho que a gente não está, a questão, e a explicação para isso é a injeção de liquidez, né? Você, de fato, dá liquidez e o que acontece é que os ativos de risco eles são reprecificados, porque se você pensar, hoje a gente tem já quase 30% dos títulos investment grade no mundo em yields, né, em taxas negativas. Você tem uma abundância que você não tinha de posição de caixa. Então você tem aí um suporte, né, para os ativos de risco, porque qualquer queda você vê essa posição de caixa caindo um pouquinho e isso suporta os ativos de risco. Então você vive esse ambiente que de fato é um ambiente de inflação de ativos. Aí obviamente que você vai ter que separar, né, entre aquelas empresas que de fato não vão entregar e aquelas empresas que muito provavelmente sairão melhores do que elas entraram da crise. Então, acho que esse é um pouquinho do nosso trabalho. Acho que, por exemplo, a gente discute bastante aqui, eu vou dar 2 exemplos. Tá? O setor de tecnologia está com múltiplo acima da média histórica. O setor bancário, o setor financeiro, está com múltiplo abaixo da média histórica. Estou falando aqui nos Estados Unidos. Está com múltiplo abaixo da média histórica. Então você prefere investir no setor financeiro do que no tecnológico? Não necessariamente. Eu acho que na construção de portfólio a gente pode ter os dois. Eu continuo gostando do setor de tecnologia por esses motivos que eu comentei. E eu acho que as empresas vão continuar entregando. Talvez a gente tenha uma reprecificação desse setor. Talvez a média histórica não seja mais representativa do que vai acontecer daqui para frente. Então você pega, por exemplo, o S&P. Aí você fala, o S&P, a Bolsa Americana, está sendo negociada 3 desvios padrões acima da média histórica. Aí eu vou te responder, tudo bem, mas o que significa? É só uma relação, né? No passado, 10 anos atrás, o setor de tecnologia, que tem um múltiplo maior do que a Bolsa, representava muito menos da Bolsa. Hoje ele representa muito mais. A Bolsa mudou muito. A composição da Bolsa mudou muito. Então, naturalmente, o múltiplo mudou. É óbvio que com toda essa injeção de liquidez, você também teve essa reprecificação dos ativos. E assim, se a gente usar o exemplo de 2009, eu lembro bem, eu trabalhava no fundo, na Asset, e eu tinha lá meus modelos,
E eu falava, a empresa A tem um preço-alvo de X. No final do ano eu olhei e o X era X vezes qualquer coisa. Era muito maior. Por quê? Porque de fato teve injeção de liquidez naquele momento, muito menor do que a gente está vivendo hoje. Mas teve lá atrás também, por quê? Porque foi a forma como os governos encontraram, e os bancos centrais, da gente retomar o rumo do crescimento. Aí você pode discutir, pô, mas é austeridade fiscal e como vai ficar isso e tal. Isso eu acho que é uma coisa para depois. Tanto que assim, esse é um ponto que está sendo discutido agora no Brasil, né? Pô, o Paulo Guedes vai sair, não vai sair? Como fica a Teto austeridade fiscal que vai fiscal? furar, enfim, vamos Exato, é gastar isso. até a Acho que eternidade. a discussão é essa. Então, no final, só que o Brasil é um país pobre, né? Um país emergente, essa é a realidade. Os Estados Unidos, ele tem uma vantagem. Ele pode emitir dinheiro, né? Aí, pô, mas se você emite dinheiro, Inflação. você gera inflação. Não é isso que a gente está vendo. Então, no final do dia, a gente está vendo injeção de liquidez, emissão de dinheiro e etc. A gente vai ver os ativos se reprecificarem a patamares superiores. Acho que isso é algo normal do ambiente que a gente está vivendo. Pô, a gente pode discutir lá para frente, pô, como essa conta vai ser paga? De várias formas. Ela pode ser paga como foi paga na época da Segunda Guerra Mundial, né, da época depois da Grande Depressão, com crescimento econômico ao longo de muitos e muitos anos. Não estou falando de 5 anos, estou falando de décadas. Ou ela pode ser paga via aumento de impostos. O Biden, por exemplo, que é o candidato da oposição aqui nos Estados Unidos, ele já disse, ele vai aumentar impostos. Então, ele tem uma visão de que ele quer recompor isso via aumento de impostos. Pô, isso pode ser ruim para o mercado, num primeiro momento, concorda? Porque quando a gente viu o Trump reduzindo impostos, você teve mais lucro para as empresas, na teoria os múltiplos ficaram mais baratos, o preço da ação subiu e o múltiplo se ajustou. Agora o que a gente vai ver é uma compressão de lucro, naturalmente o múltiplo vai expandir, talvez você tenha alguma correção em função disso. E um impacto no crescimento da economia, né? No geral também, porque quando você tira do povo ou das empresas, você limita a capacidade deles, né? Concordo 100%. E a capacidade de reinvestimento, a capacidade, enfim, de você distribuir mais dividendos, acho que Paveri, isso posso tudo fazer tem uma colocação, ou uma pergunta, na verdade, ainda sobre a questão de tecnologia, né? Claro, claro. Você falou da questão, por exemplo, de que realmente você tem uma visão de que já é outra tecnologia. Eu acho que tem assim, ó, quando a gente tinha antes, né, lá em 2008, a questão das bolhas de tecnologia, nós tínhamos nós estávamos tateando ainda o que era tecnologia, o que seria rentável, o que não seria rentável, né? E hoje eu acho que na verdade o que a gente tem em bolsa, né, são empresas que já venceram, elas são as selecionadas, né? Elas foram as que sobraram e realmente são. E o que você falou de dois setores também, só para cruzar uma informação, né? Por exemplo, né? Vou responder aqui Brasil, né? A gente tem o setor bancário também, a gente fica com a impressão de que ele está barato, né? Só que ele é um setor que está sofrendo as consequências de empresas que se utilizam muito da tecnologia, que não naturalmente são pura tecnologia, mas que se utilizam muito. Então, está cheio de bancos digitais, corretoras, todos esses estão drenando ou irão drenar de forma substancial o lucro dos bancos no futuro. Então, talvez não seja à toa que hoje parece mais barato, mas não necessariamente no futuro estará na mesma proporção, porque o resultado pode não ser o mesmo. Eu estou certo, assim, pelo menos? Concordo com a tua visão. Acho que essa é uma visão que, principalmente para o Brasil, ela se aplica nua e crua. Acho que aqui fora, nos Estados Unidos, a gente já passou por isso. Tá. Acho que os bancos, de fato, eles encontraram a forma de atuar. Então, hoje você pega, por exemplo, investimento das famílias aqui nos Estados Unidos, né? 10% é feita através dos bancos. No Brasil, 90% é feito através dos bancos ainda. Então, é esse tipo de situação que vai acontecer no Brasil. Acho que é inevitável. Eu acho que eu concordo com você. O banco no Brasil ainda tem esse pequeno porém, né? Ele tem esse lado negativo. Aqui fora, acho que a grande preocupação é com inadimplência, que também é no Brasil, tá? Também tem essa preocupação de inadimplência. Então, você viu algo muito semelhante no Brasil e aqui fora. Os bancos aumentaram provisão, porque tem uma expectativa de inadimplência subindo.
Então, óbvio que se a inadimplência foi maior do que os bancos estão prevendo, talvez você tenha um impacto maior olhando lá para frente. Então, você pega, vou dar um exemplo qualquer, tá? Aqui nos Estados Unidos, inadimplência em financiamento imobiliário, tá no máximo histórico, 8%. Era 4%, está em 8%. Então, dobrou. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem o máximo, você está no máximo histórico de venda de casas aqui, por exemplo, porque está todo mundo indo para o subúrbio, está todo mundo trocando de casa, porque viu que pode trabalhar de casa e etc. Então, o setor imobiliário está muito aquecido aqui nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, os bancos estão sofrendo, né? Os credores estão sofrendo, porque eles estão, de fato, a inadimplência aumentou. Óbvio que isso já era previsível, que as pessoas, enfim, a taxa de desemprego aumentou e etc. Eu até acho que a questão do PCLD um pouco mais aumentado também, porque você pensa o seguinte, vai para fundo perdido, vai para o beleléu, e se a coisa realmente não ficar tão feia quanto se parece, então aí acaba tendo um efeito positivo. Peraí, a provisão ela foi muito além do que a gente, né, colocou uma carga muito maior, aí vem aquela euforia toda, olha só, não é tão ruim quanto se parece. Então, imagino que eles acabam especialmente aqui no mercado local, né? Que o pessoal gosta de jogar para fundo perdido. Eu até acho que é um pouco disso que vai acontecer, tá? Eu acho que talvez, até pela velocidade de recuperação da atividade econômica, e aí eu estou falando aqui nos Estados Unidos, eu acho que talvez tenha tido um exagero nas provisões. Mas eu acho que elas vão continuar aumentando. Eu acho que no final do dia as instituições vão pecar pelo excesso. É melhor que seja assim, né, Faveri? Eu acho que quando a gente joga conservador com questões que tem a ver com o balanço aí, é melhor. Concordo. Então, é um pouco disso. Eu acabei desviando totalmente da minha apresentação aqui. Não, mas desculpa, a gente que fez isso com você. O papo estava muito bom. A gente acaba indo para outro caminho, mas eu acho que era importante até para dar uma... Sabe aquela contextualizada, né? Porque acho que é importante até... Às vezes, para muita parte técnica, a gente deixa um pouco mais didático, talvez, para poder o pessoal entender que existem esses movimentos aí que, globalmente falando, que muito embora... Sabe que é uma parte que é legal que você falou? Pô, o nosso Brasil é pobre, né? O mercado é emergente. A gente não vai conseguir ter a mesma, diria, robustez, né? A gente não tem o bolso profundo de outros países. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a vaca fria. Muito bem, a gente falou aqui de tecnologia, de saúde. E a alocação é só bolsa? É só para a bolsa que a gente vai? Ainda tem esperança em outras coisas, Faveri? Não, a nossa carteira aqui de fora, recomendada, é uma carteira diversificada, né? Então, até quando a gente olha para ela, e aqui eu vou explicar para vocês. Então, a gente tem, como eu tinha comentado, quatro perfis, né? A gente até tem um mais extremo agressivo, um mais conservador, mas a gente gosta de mostrar os 4 diversificados. Um conservador que tem aí cerca de 20% em renda variável e 70% nesse caso 71,5% em fixed income e 7,5% em caixa. E a gente tem um mais agressivo, que é o outro extremo oposto, que tem 1% em caixa hoje, recomendado, 42% em renda fixa e 57% em renda variável. O portfólio que a gente mais tem dos nossos clientes é o portfólio moderado, que é o segundo e o terceiro, que a gente chama de moderado Brazilian Tilt, que a gente criou esse portfólio porque os brasileiros geralmente tinham recursos aqui fora e aí eles tinham investimento 100% em bonds brasileiros. Aí você fala, pô, não mas sai do risco do Brasil nem matando, né? Por que você tem dinheiro fora? Não, eu tenho dinheiro fora para diversificar os meus investimentos. Pô, mas eu tenho bond, eu vou falar o nome das instituições, mas é só por exemplo. Tá? Você tem bond da Cosan, você tem bond do Itaú, você tem bond da Petrobras, do Banco do Brasil, do Bradesco, da Klabin, da Suzano. Posso saber qual que é a tua carteira? Não, eu tenho ação da Klabin, ação da Suzano, ação... Pô, mas você não está diversificando o seu risco. Né? Tudo bem que uma coisa é renda fixa, outra coisa é o crédito, outra coisa é a ação, né? A renda variável, mas é o mesmo risco no final do dia, porque é a mesma empresa. Então, a gente estava tendo uma dificuldade de apresentar um portfólio global mais diversificado. Então, a gente acabou mantendo, né? A gente entrou com esse portfólio, que é um portfólio que tem 20% dele exposto a bonds brasileiros, que de fato pagam
e tem uma taxa bastante interessante comparativamente com os outros títulos americanos e europeus. Então, a gente consegue ter aquele investimento que o investidor gostaria, mas ao mesmo tempo diversificar o portfólio com o restante dos 80% da carteira. Então, as duas colunas de cada uma desses modelos, cada um dos portfólios, significam: uma é o nosso modelo, então a gente fez uma análise de regressão e etc., de qual que seria a exposição certa para aquela classe de ativo, para aquela estratégia, num portfólio ideal. É o neutro, que a gente está chamando. E o tático é exatamente o tilt, né? É exatamente o ajuste que a gente está fazendo mensalmente ou intramês. Geralmente a gente muda mensalmente, mas a gente pode mudar durante o mês, de como a gente quer posicionar os nossos portfólios. Então, eu vou falar do portfólio moderado, que é o segundo. É um portfólio hoje que ele tem uma posiçãozinha pequena de caixa, ele tem uma posição muito grande dentro de renda fixa em curto prazo, que é a primeira linha, em ativos com grau de investimento, que é a segunda linha, o Global Aggregate, e em gestores com mandato flexível. Então, esse aqui é o grosso, né, a grande parte da exposição que a gente tem aqui. Gestores com mandato flexível são aqueles gestores que conseguem aumentar ou reduzir o prazo de vencimento das carteiras ou melhorar ou piorar a qualidade de crédito dependendo dos ventos. Eles têm esse mandato, eles podem sair dessa... melhorar ou piorar a qualidade de crédito, aumentar ou reduzir o prazo da carteira, diferente da estratégia de curto prazo, que o gestor só pode ser curto prazo. Perfeito. Ou aquele gestor, que é o Global Aggregate, que ele só pode investir em empresas que têm o selo de bom pagador, né, que são investment grade. Então, e aí a gente tem uma posição pequena em high yield, que são os títulos que têm uma taxa maior, né, que são empresas geralmente mais alavancadas, você tem um risco de crédito maior, e mercados emergentes, também uma posição menor. Então, isso compõe a nossa exposição em renda fixa. Nossa exposição em renda variável, quando a crise começou ali final de fevereiro, a gente decidiu ficar só em Estados Unidos, que foi uma decisão super acertada, porque os Estados Unidos voltou muito mais rápido. Nos últimos 2 meses, a gente diversificou o portfólio, que também foi uma decisão também acertada, ainda de uma forma tímida, porque a gente tem uma posição pequena hoje em Europa, uma posição pequena em mercados emergentes. E na nossa cabeça, no momento que a gente tomou essa decisão, é porque pensa que você está numa banheira, né? Essa banheira é a liquidez global. Ela vem primeiro, obviamente, para os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. E a grande liquidez hoje vem do Banco Central Americano, né? Do Fed. Então essa banheira de liquidez ela vai subindo, né? Porque conforme eu vou injetando mais liquidez, essa banheira vai subindo. Em algum momento, essa banheira começa a derramar e ela vai para outros mercados. E foi exatamente isso que tem acontecido. Então, toda essa liquidez global, que antes no começo da crise estava muito focada em Estados Unidos e na recuperação, e a gente viu isso pela recuperação da bolsa americana, ela começou a escorrer, entre aspas, para outros mercados, para a Europa, para mercados emergentes. É um pouco disso que a gente tem visto. Então, a performance da bolsa chinesa no ano é uma performance muito boa. A China foi a primeira a ter o problema do Covid e foi a primeira a sair. E os dados econômicos, de uma certa forma, estão vindo muito bem. Então, a gente tem uma exposição hoje em mercados emergentes focado mais em Ásia, até porque, geralmente, nossos clientes são brasileiros, então eles já têm exposição a mercados emergentes, né? Brasil, e geralmente isso é grande parte desse portfólio global, né? Que inclui a parte internacional e a parte Brasil. Então, a gente tenta fugir um pouco para, de fato, endereçar a questão da diversificação. Então, esse é um pouquinho do nosso portfólio. Aí vocês podem perguntar para mim, assim, pô, Faveri, quanto que rende, né, uma carteira aí fora? Acho que é uma dúvida que a gente sempre se pergunta. A gente fez aqui uma simulação com uma carteira usando ETFs. Então, a gente usou o principal ETF que representa o índice de renda fixa, que é o Bloomberg Barclays Global Aggregate, 75%, e a gente fez também usou também o outro índice para renda variável, que é o índice de renda variável que representa o mundo, né? Que é o MSCI All World Country.
que ele tem ali, 55% dele é Estados Unidos, 20% é Europa e assim vai. 10% é mercado, 10% é China, Brasil é um pedacinho minúsculo ali desse índice. E a gente fez essa regressão para ver exatamente o que acontece, qual a performance dessa carteira nos últimos anos. E o que a gente vê é que nos últimos 10 anos, essa carteira teve um retorno analisado aí perto de 6,5%, com uma volatilidade próximo a 5%. E aí você vai me perguntar, pô, Faveli, mas esse era um ambiente diferente do ambiente que a gente vive hoje, porque a gente tinha juros, né? Não só o Brasil, mas Estados Unidos também. Até outro dia era 2,5% de juros, hoje é 0%. E assim vai. É fato. Então, a nossa expectativa é de que esse número e essa rentabilidade futura seja menor do que ela foi no passado, com uma volatilidade maior. Então, no final do dia, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: os investidores vão ter que correr mais risco para conseguir manter a mesma rentabilidade do passado. Guardado as devidas proporções, é um pouco do que os brasileiros estão, entre aspas, sofrendo atualmente. Você tinha lá volatilidade zero, né, o CDI, vol zero, 14% ao ano. Hoje você tem 2% ali do CDI, 2,25%. Só que você vai ter que ir para a bolsa, você vai ter que ir para a economia real, você vai ter que ir para venture capital, você vai ter que ir para private equity, que são ativos que têm uma volatilidade maior. Então, para você buscar a mesma rentabilidade que você tinha no passado, ou uma rentabilidade ligeiramente inferior, você vai ter que correr mais risco, sua volatilidade vai aumentar. É um pouco disso que a gente está vendo e que a gente visualiza que vai acontecer para o futuro, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. E aí, aqui por último, só para fechar aquele ponto dos 4 grandes motivos, né, para investir fora do Brasil, se a gente pegar essa carteira moderada e rodar ela em reais contra o CDI, contra o índice de multimercado e contra a Bolsa Brasileira nos últimos 10 anos, desde 2000, acho que é um pouco mais de 10 anos, desde janeiro de 2010, então 10 anos e meio, a gente visualiza que a performance da carteira aqui fora é muito superior. É óbvio que uma parte disso é o câmbio, que reforça o nosso segundo ponto do porquê investir fora, ter parte da carteira em moeda forte. No final do dia, mesmo no auge da crise, tá? Se a gente pegasse ali no 23 de março de 2020 e você tivesse um portfólio, da ótica do brasileiro, um portfólio 100% investido em ações na Bolsa Americana, no ETF da Bolsa Americana, do S&P 500. Ele tinha caído lá 30 e poucos % no ano. O câmbio tinha subido mais do que 30% do ano. O dólar, né, tinha se valorizado mais de 30% no ano. Ou seja, da ótica de um brasileiro, o investimento dele aqui fora, no auge da crise, só em ações, ele não tinha perdido dinheiro em reais. Então, esse é o efeito mágico, né, da moeda forte na diversificação do portfólio. De fato, você suavizaria o impacto da correção do portfólio em moeda local, né, em reais, da ótica desse brasileiro. Então, aqui é só para ilustrar um pouco mais o que a gente falou dos 4 grandes motivos, né, diversificação, moeda forte, endereçar a questão da sucessão, do planejamento sucessório, ou até tributário, e, por último, performance. A gente acredita que, de fato, a gente consegue entregar, e a história mostra isso, que historicamente o mercado aqui fora teve, mesmo numa carteira diversificada, uma performance superior à performance de um índice de multimercado ou da Bolsa ou do CDI aí no Brasil. Então, esse é um pouquinho do que eu queria falar. Depois a gente pode, se vocês quiserem falar, eu tenho mais tempo, eu ia não te tem fazer problema uma nenhum. pergunta, assim, antes da gente Pode fazer. para o próximo tema, que veio uma pergunta aqui no nosso chat. É assim, vou ler ela inteira para a gente poder construir raciocínio. A ideia da falta de controle da Covid, né? Uma preparação melhor para uma segunda onda, leva a pensar que empresas na Europa podem ter performance melhor que as americanas em um período pré-vacina e com uma demanda de consumo ligeiramente mais estável que os Estados Unidos? Aí eu vou voltar um pouquinho antes da crise, tá? Quando a gente olha Europa e Estados Unidos, e aí eu vou explicar até um pouco do porquê a gente
decidiu voltar a ter Europa na carteira, a Europa entrou muito pior na crise do que os Estados Unidos. A Europa tem um problema que é a questão da unidade dos 27 países membros da Comunidade Europeia. A gente até viu uma sinalização agora recente, que pela primeira vez na vida eles encontraram um acordo, de fato você vai ter uma injeção de liquidez ali, porque os 27 acordaram da forma como seria feito, mas a Europa entrou pior na crise do que os Estados Unidos. Quando a gente pensa na questão do controle, muito mais fácil, né? Porque são países menores, você consegue controlar mais a circulação das pessoas, é mais fácil do que aqui nos Estados Unidos. Então, de fato, o que a gente tem visto é que o controle tem sido maior, talvez a pandemia tenha sido pior também, né? O impacto da pandemia também tenha sido pior na Europa, então o nível de contágio talvez tenha sido maior lá, mas o fato é que eu concordo com esse segundo ponto, que é o ponto de que a gente vai ver mais crescimento na Europa do que nos Estados Unidos no ano que vem, por exemplo. Por quê? Porque a base de comparação também é pior. Então, e isso obviamente tem um impacto na expectativa, né, futura de geração de caixa das empresas. Então, de fato, a gente tem uma visão construtiva com a Europa, é uma visão talvez não de longuíssimo prazo, mas é uma visão que a gente tem visto acontecer. Tá? A Europa tem performado tão bem quanto, até melhor em alguns momentos, do que Estados Unidos, e principalmente, acho que a chave disso, a virada disso foi quando os 27 países membros entraram num acordo para a questão da injeção de liquidez e a forma como eles vão utilizar os recursos, se é ser doação, se é ser empréstimo, etc. Mas, pela primeira vez, eles entraram num acordo. Exato. Então, acho que esse foi o grande ponto positivo. E acho que a questão do controle, eu concordo 100%. A questão das empresas entregarem mais crescimento do que os Estados Unidos, eu também concordo. Mas a gente também tem que olhar quais são os setores que a gente consegue investir na Europa e aqui. Aqui que eu digo, aqui nos Estados Unidos, porque eu estou aqui, né? Nos Estados Unidos hoje você tem mais a possibilidade de investimento em empresas de tecnologia. Na Europa, um pouco menos. As empresas europeias, elas são muito globais, em geral, né? Elas são grandes empresas. Eu vou usar exemplo, sei lá, Nestlé. É uma empresa global. Unilever é uma empresa global. Você pega aí tem as empresas de telecomunicação e você tem as empresas de petróleo, que também são empresas globais. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado só com relação aos setores, mas, em geral, a recuperação da Europa também tem muito a ver com a recuperação da China, porque a Europa é uma grande exportadora para a China, então a China indo bem também ajuda a Europa, e o que ajuda a China, e o que ajuda o mundo. Então, acho que é um ciclo virtuoso aí que a gente está vendo, mas, em linhas gerais, a gente continua, como vocês viram pela exposição, a gente continua, até pelo que a gente chama de superalocado ou subalocado, né? Quando a gente olha na parte dos Estados Unidos, a gente tem, no nosso modelo, a gente está recomendando 27% de exposição em Estados Unidos. O nosso modelo diz que essa exposição neutra deveria ser 23%. Então, a gente continua achando que Estados Unidos é uma economia mais dinâmica, é uma economia mais preparada para a recuperação no longo prazo. No curto prazo, de fato, a gente vê essa questão da Europa. Então, a gente tem 4% de exposição na Europa, contra o que a gente acredita que seria o correto, o neutro, né, 9%. Então, a gente está subalocado em Europa. Essa é uma posição um pouco mais tática de curto prazo, porque, de fato, a gente acredita que você pode ter essa precificação no preço dos ativos, desse crescimento maior no curto prazo. Mas teria que ir um pouco além e entender um pouco mais a dinâmica de cada uma das empresas, dos setores, para, de fato, escolher os cavalos corretos, vamos chamar dessa forma. Faveri, só uma última pergunta aqui da minha parte, tá? A gente tinha como mapeamento antes da pandemia virar o principal assunto a questão da eleição americana, né? Então, isso era um negócio que podia trazer muita volatilidade nos Estados Unidos e, naturalmente, para o mundo e para a gente aqui. Agora, com o Biden concorrendo, essa pressão ela mudou, ela diminuiu um pouquinho, chegou no momento meio que tanto faz, ou não? Ou é só uma percepção que eu estou tendo? Everson, acho que você matou você acertou na mosca. Acho que assim, a gente virou o ano
E a gente traçou, né? A gente falou, pô, o que a gente acha que pode acontecer esse ano? Porque a gente não consegue prever o cisne negro, né? A gente não conseguia prever um Covid. O cisne negro, né? Aquele evento que ninguém consegue Isso. prever. Tá Mas a leve. gente conseguia prever a eleição americana, prever, entre aspas, não o resultado, né? Mas a gente conseguia traçar cenários, né, para a eleição americana. E o que a gente via é que, de fato, a eleição americana podia ser, naquele momento, o principal evento do ano. E que o processo eleitoral, principalmente do primeiro semestre, ele seria o que geraria ainda mais volatilidade. Então, seria assim, um crescimento do Bernie Sanders, que é um mais esquerda, extrema esquerda, isso poderia gerar mais volatilidade. Foi o que aconteceu, começou dessa forma, né? Aí veio o Covid, enfim, a eleição americana ficou de lado, o Bernie Sanders caiu, o Biden ficou candidato único, aí parou de ter as primárias, agora de fato ele escolheu a sua vice-presidente, enfim, eu acho que a eleição começou agora. A partir dessa semana, essa semana que a gente está agora, ontem, foi a semana que começou a eleição. Então a eleição já começou, os ataques estão para tudo quanto é lado, e obviamente que a gente já sabe o plano de governo do Biden. Ele falou, e está muito claro, está escrito lá, aumento de impostos, controle da tecnologia, controle do setor de saúde, controle maior sobre o setor petrolífero, né, do shale, né, do gás de xisto, enfim, tem uma série de itens ali que ele está falando que ele vai atacar. Ele vai fazer tudo isso? Não sei. Mas com certeza isso vai gerar volatilidade caso ele seja eleito. E para piorar a situação, grande parte da população vai votar pelo correio. E o correio, isso aí eu já percebi, tá dando pano para manga, né? E o correio não está entregando as cédulas. Você pode pedir a cédula antecipada. E aí você fala, pô, mas eu vou colocar no correio. E vão entregar? Vai receber a cédula lá? Alguém vai ler direito? Fraude. Vai ter recontagem dos votos? Então, eu te garanto, se tem uma coisa que o Brasil não tem problema, é o nosso processo, a forma como a gente vota, né? A gente usa a maquininha lá, tem gente que questiona se tem alteração, se não tem. O fato é, 8 horas da noite a gente sabe quem foi eleito para tudo. Verdade. Aqui nos Estados Unidos, essa discussão, na nossa visão, vai levar meses. A gente não vê isso saindo rapidamente. E se as nossas previsões estiverem certas, vai ser uma eleição apertada. Hoje tudo leva a crer que o Biden vai ganhar, mas jogo é jogo e treino é treino e jogo é jogo. Treino, jogo é jogo, é isso mesmo. Então a eleição está começando. Lembro da Hillary Clinton, né? Quando ela Exatamente, que estava na frente. Hoje uma sombra gigante, né? Hoje o Biden está até mais na frente do que o Trump. Mas saiu uma pesquisa agora de domingo para segunda que mostra o Biden com 50% e o Trump com 46%. Só que a pesquisa tem uma margem de 4% de erro. Ou seja, eles estão empatados. Essa é a realidade. 4 para lá, 4 para cá. E a CNN claramente puxa a sardinha contra o atual governo. Então, eu acho que, assim, se o Trump é reeleito, eu acho que a gente já é um louco conhecido. A gente já sabe o que ele faz. Melhor comentário. Se o Biden é eleito, eu acho que a gente tem que conhecer quem vai estar com ele. Esse novo louco, né? Exatamente. Pô, o que vai ser o impacto? De fato, acho que o mundo precisa de mais globalização, não de desglobalização, que eu acho que é o que vai acontecer caso o Trump seja reeleito. A gente precisa ter um foco maior nas pessoas, a gente precisa ter um foco maior no ambiente, a gente precisa de tudo isso. Mas acho que a gente consegue endereçar isso também sem ser brutal em aumento de impostos, em controle das empresas. Enfim, eu acho que a gente precisaria chegar no meio termo. E talvez o Biden possa fazer isso. É muito mais fácil para um candidato que está concorrendo, né? Ele é o candidato que não está eleito, que não está no governo, bater mais, e quando ele é reeleito, peraí, fui eleito aqui, deixa eu trazer pessoas, e na nossa opinião ele vai trazer, se for eleito, ele vai trazer gente muito boa, muito experiente, que participou dos governos do Clinton, que participou do governo Obama. Então a gente acredita que o mercado talvez possa ser aquele mercado que corrige e logo depois de um tempo você passa a entender e você passa a precificar aquilo de uma outra forma nos portfólios. Então, até para responder a segunda pergunta, então, além de tudo isso que a gente tem no portfólio, a gente também tem proteções.
Então, a gente tem o ouro como proteção, e o ouro é uma proteção contra a inflação, é uma proteção contra reserva de valor, né? Se nenhuma moeda vale mais nada no mundo, o ouro vale alguma coisa. Então, o ouro, a gente carrega uma posição de ouro entre 3% e 5% em todas as carteiras, desde o final de 2018. Então, a gente teve uma performance boa em 2018, uma performance excelente o ano passado, uma performance fantástica nesse ano. Então, isso serve também como uma proteção. Então, assim, para o brasileiro que não pode ter ouro na carteira, ou pode ter de repente, um COI, né, de ouro, ou para aquele que tem uma carteira aqui fora, que pode comprar o ouro aqui fora, o ETF do ouro aqui fora, ou para aquele que quer ter ouro físico e gastar um dinheiro para guardar isso no custódia, banco. que é um absurdo de caro, É né? Pelo caro. amor de Deus, não façam isso. Então, você tem todas essas possibilidades e a gente recomenda, a gente tem feito isso aqui nas carteiras. O ouro no Brasil é o dólar, na minha opinião, tá? Para aquele cliente que não pode ter o ouro ou que não quer ter o COI, ele pode ter o dólar. Acho que o dólar é o ouro, guardado as devidas proporções, é o ouro no Brasil. E a gente utiliza também derivativos, tá? Então a gente acho que não é para especular, é para de fato proteger. Ele funciona como um seguro do carro. Ninguém paga seguro do carro porque você acha que você vai bater ou porque você acha que vão roubar o teu carro. Você contrata o seguro e você paga um prêmio, porque se acontecer alguma coisa, você está protegido. Da mesma forma, a gente trabalha aqui. Então a gente utiliza as estruturas de put para nos proteger. E muitas vezes a gente faz put spread, né, que a gente compra uma posição e vende uma outra um pouco mais para baixo. Então a gente está protegido no intervalo. Seria como se você tivesse um carro de 50 mil reais e você protegesse o carro por 10 mil reais, 20 mil reais. Você está protegendo um pedaço, você não está protegendo tudo. Então a gente tem utilizado essas estruturas também para proteger os nossos portfólios e acho que isso nos ajudou bastante durante a queda. E obviamente a nossa decisão ali de ter um portfólio diversificado em renda fixa e ter uma posição praticamente única e exclusiva em Estados Unidos nos ajudou bastante na volta. Então o nosso fundo hoje, então, a gente tem um fundo que é o nosso chama XP Global Strategies, ele representa exatamente a nossa carteira moderada, ele tem uma performance muito boa mesmo no ano, tá positivo, tá muito melhor do que todos os nossos concorrentes e acho que os grandes pontos, os grandes motivos, né, pelos quais ele teve essa performance esse ano foi porque a gente tinha proteção e porque a gente na volta escolheu muito bem estar posicionado nos Estados Unidos. E agora a gente está fazendo um movimento contrário, que é o movimento da diversificação, que é de fato aplicar aquilo que a gente concorda e que a gente acredita, né? Que é ter um portfólio diversificado. A gente tem uma intenção de adicionar mais fundos quantitativos, né? Totalmente descorrelacionados com o restante do portfólio. A gente tem trazido gestores de private equity, gestores hedge funds, investimentos em setor imobiliário, também para compor o portfólio e para diversificar ele ainda mais. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem feito. E aí, por último, só para finalizar, eu acho que vale a pena a gente mostrar, né, uma dessas inovações que é o aplicativo. Então, esse aqui é o aplicativo, né, do Brasil. Cada um de vocês tem na conta, com a conta do Brasil. E ele vai funcionar exatamente dessa forma, né? Então, se você reconheceu, você está entrando no seu aplicativo, e você vê lá a sua carteira, a rentabilidade, seu investimento e etc. Aí você vê lá que, num primeiro momento, para você aceitar, juntar as duas contas, né? A conta aqui dos Estados Unidos com a conta do Brasil, você tem que aceitar um termo, e a partir do momento você passa a visualizar a sua conta aqui fora, da mesma forma que você visualiza a conta do Brasil. Nesse primeiro momento, ele é uma conta com o valor do dia anterior, né? Então ele é D-1, mas você consegue visualizar todas as suas posições aqui de fora, isso é fantástico, no mesmo aplicativo do Brasil. Obviamente que você consegue clicar em alguma delas, né, e visualizar exatamente aquela posição e o que o retorno, o gráfico de retorno, enfim, que ela está tendo, mas no final do dia é o primeiro aplicativo e a primeira forma que a gente mostra para você visualizar as suas duas posições, né? Tanto no Brasil quanto aqui fora. E o desktop também funciona
dessa forma. Você também consegue no computador visualizar. Para quem utiliza o computador, você também consegue utilizar no computador e visualizar as duas contas fora e aqui, fora que eu digo, fora e aí no Brasil, no mesmo espaço, sem ter que ter 2 logins diferentes e etc. É óbvio que você continua com o login aqui da plataforma aqui de fora, mas no final do dia acho que isso gera uma tranquilidade, isso gera uma transparência para os nossos investidores, para os nossos clientes aí no Brasil. Tem aqueles que não querem ter uma coisa ligada com a outra, não tem problema nenhum, não é obrigatório. Você que escolhe ter, né, se você quiser. E para aqueles que gostam da ideia, essa é uma inovação que a gente trouxe recentemente e que já funciona. É só uma questão da gente linkar para aqueles que têm conta nas duas localidades, é só uma questão da gente linkar elas para que haja visualização. Maravilha. Então, esse era um pouquinho do que eu tinha para falar com vocês. Assim, depois a gente pode fazer uma outra conversa mais focada em investimentos, se vocês quiserem. Vai ser um prazer. E aí a gente apresenta todos os motivos pelos quais a gente acredita que ainda para estar posicionado, que vale a pena ter uma carteira diversificada, que vale a pena ter uma carteira não só diversificada em classe de ativos e estratégias, mas também globalmente. E os motivos pelos quais a gente acredita nisso. A gente passou por alguns deles, né? Acho que o principal é a questão da injeção de liquidez, que a gente acredita que não vai acabar. É algo que veio para ficar. Então, no final do dia, acho que vale a pena continuar participando dessa festa, porém, de uma forma protegida, com proteção, porque em algum momento, de fato, a gente pode ter uma correção. Acho que faz parte da normalidade dos mercados, né? Eles nunca foram só para cima, em algum momento você tem uma correção, e você tem que se aproveitar desses momentos de correção para adicionar risco na carteira. Então, até por isso que a gente tem uma posição pequena ali de caixa, mas a gente tem uma posição grande de renda fixa de curto prazo, que é um equivalente de caixa que rende um pouco mais do que caixa, né? Que a gente pode utilizar nesses caso haja essa correção. Então, esse é um pouco da nossa cabeça e um pouco do que a gente tem feito. Maravilha. Faveri, muito obrigada. Mais uma vez é um prazer te receber aqui. A gente sempre acha impecável o atendimento da XP Securities e o trabalho que vocês fazem ali para o nosso cliente é algo assim que é primoroso, né? Então, a gente sempre convida todo mundo, a gente tem alguns clientes que, né, olhem com carinho, a gente tem uma equipe muito robusta, uma equipe muito séria, que sabe o que está fazendo. A gente tem uma tecnologia a nosso favor, né? Poxa vida, quanta gente queria saber. Eu lembro que eu trabalhava numa outra instituição financeira que era sempre muito difícil você ter informação, né? Era muito complexo. Então, agora, poxa, a gente tem integração de dados, isso é possível ser feito. E, além do mais, a gestão, né? Então, as coisas não ficam abandonadas. As coisas têm gestão, tem gente que está olhando. Ninguém vai orientar você a comprar algo que não faz muito sentido para você, né? Porque está na meta do caboclo. Então, aqui é diferente, as coisas realmente funcionam. E aí eu queria que talvez o Everson desse mais umas palavrinhas finais, mas muito obrigada aí pela presença de todos. Obrigado a vocês, Gabriel. É um prazer. Everson também. Todo mundo da S6 e todos os clientes, aos nossos potenciais clientes também, né? Acho que aqueles que serão nossos clientes ainda no futuro e mesmo que não sejam clientes, tá? Acho que o que eu comentei no início é verdade. A gente está super à disposição para tirar uma dúvida. Pô, eu já tenho um investimento numa outra casa fora. Pô, olha a minha carteira, sem compromisso nenhum. A gente olha, a gente analisa, a gente faz recomendações. Acho que é uma forma também de vocês conhecerem o nosso método de trabalho, como a gente pensa. Acho que a gente, de fato, é super ágil, super dinâmico, super próximo dos clientes. Acho que isso se deve também a vocês, né, Gabriela, Everson, porque são parte fundamental desse processo, na nossa opinião. Então, obrigado pela oportunidade. Faveri, agradecer mais uma vez a sua presença aqui, né? A gente realmente registrar a satisfação que a gente tem com o atendimento. Ela é elevadíssima, cara. Não sei como poderia ser melhor, tá?
de verdade. E agradecer a todos que participaram aqui conosco, né, desse momento que a gente compartilha conteúdo, escuta um pouquinho e que ajuda a gente a compor, né, o como a gente vai fazer a nossa alocação. Show de bola. Um prazer, Obrigado. pessoal. Gente, muito Obrigado. obrigada. Se cuidem. Até a próxima. Boa noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.